Para fazer esse vestidinho com o sapatinho, nós vamos precisar de uma linha antialérgica. Aqui no caso estou usando a Anne, mas você pode usar qualquer outra linha que você quiser. Eu preciso de uma cola Pegamil ou outra cola para tecido. Preciso de Lastec, cor de rosa, da mesma cor da linha, né? Ou se for outra cor, o Lastec tem que ser da mesma cor. Vou precisar de marcadores, né? E a agulha que eu tô usando é a 00. Então, aqui eu já iniciei, já fiz 123 correntinhas. Nessas 123 correntinhas, para adiantar, eu fiz ponto alto sobre cada correntinha. Ponto alto não, desculpa, ponto baixo sobre cada correntinha. Então, aqui eu tô terminando de fazer os pontos altos sobre as correntinhas. Então, aqui, vou terminando os pontos baixos. Sobre cada correntinha. Esse vestido, ele vai ficar bem franzidinho. Agora, aqui eu vou fechar no primeiro pontinho baixo que eu fiz, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, aí nós vamos ficar com essa tirinha assim, de 123 correntinhas com os pontos baixos. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas. E vou subir 3 correntinhas e vou fazer ponto alto sobre cada ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui dentro do pontinho mesmo, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto baixo. Até chegar no final. Quando chegar no final, aí eu retorno com vocês, porque vocês não vão ficar acompanhando 123 pontos, né? Ou um pouquinho mais que dê aqui. Às vezes muda um pouquinho a contagem, né? Então, quando eu preencher todos esses pontos baixos com ponto alto, eu retorno. Tô chegando aqui no finalzinho dos pontos altos. Chegando aqui no final, nós vamos terminar ponto alto sobre ponto baixo e vamos começar a outra parte. Aqui seria o último, né? Então, aqui a gente vai acertar bem, para não ficar torto. Vou pegar o primeiro pontinho aqui que eu fiz, ponto alto. Vou inserir a agulha e vou fechar. Então, aqui vai ficar dessa forma aqui, que é a parte de cima do peito do vestido, peitinho do vestido. Pois aqui nós vamos passar Lastec, só que antes a gente vai ter que fazer a alcinha também. Então, agora aqui, vou dar uma laçadinha, vou passar por baixo aqui e
fazer um ponto em alto relevo. Vou pegar o outro pontinho em alto relevo. Aí eu vou pular 1, 2, no terceiro pontinho alto, eu vou fazer um lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar aqui, no mesmo pontinho, mais 2 pontos altos, formando assim um leque. Aqui eu pulei 1, 2, depois do ponto em alto relevo. Então, aqui, da mesma forma, eu vou pular 2 pontos. No próximo ponto, pego em alto relevo, um ponto, 2 pontos. Da mesma forma, pulo 1 ponto alto, 2 pontos altos, o terceiro ponto alto, novamente, aliás, no terceiro ponto alto, novamente o lequinho. Vou pegar bem aqui, ó, dentro do terceiro pontinho, faço outro lequinho. Dois pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Esse vestidinho, ele fica bem ventiladinho, mas também ele fica bem rodadinho. Então, ele não vai dar transparência, que tem pai e mãe que não gosta, né, de que fique esburacadinho, tudo, mas depois ele junta. Quando você franze ele, ele vai ficar juntinho. E outra, é um vestidinho para verão também, né? Então, aqui, volto no, ó, 1, 2, pulo, venho no terceiro, novamente, ponto em alto relevo, mais um ponto em alto relevo, pulo 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, introduzo a agulha, faço novamente outro lequinho. E assim eu vou fazer até chegar no final da carreira. Aí depois eu volto com vocês. Chegando aqui no final, muitas vezes não dá a contagem que nós fizemos. Então, não tem problema algum. Nós vamos diminuir aqui. Em vez de eu pular 2, eu vou pular um só. Então, aqui eu vou fazer o lequinho. 1, 2, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugarzinho. Aí eu pulo 1, 2, faço os 2 pontos em alto relevo. E aqui, para dar certo, entre esses 2 pontos em alto relevo que eu fiz aqui, eu vou fazer bem aqui no meiozinho, aqui, ó, eu faço o leque para ficar preenchido certinho, tá? Não vai dar diferença. Você pode fazer tranquilo que não há problema algum. Venho aqui no primeiro ponto em alto relevo, passo a agulha, introduzo a agulha por baixo e vou fechar. E vai ficar desta forma aqui, assim. Vai ficar os lequinhos e os pontos em alto relevo. Aqui terminei no ponto em alto relevo, puxo a laçada,
e faço outro ponto em alto relevo, giro a agulha, um ponto em alto relevo. Novamente, outro ponto em alto relevo. Nesta volta aqui, eu vou pegar aqui por dentro e fazer um ponto em alto relevo. Eu pulo esse primeiro ponto do leque e venho no próximo ponto do leque e faço um ponto em alto relevo. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, venho neste primeiro ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto em alto relevo e venho para o ponto em alto relevo, que é a duplinha aqui, faço novamente ponto em alto relevo, ficando assim. Ele vai ficar com uma saliência, né? Vai ficar um desenho bonito, né? O motivo vai ficar bonito. Então, aqui, olha, eu pulo o primeiro ponto do leque, venho no próximo ponto do leque, ponto em alto relevo. Venho dentro do leque, uma laçada, um ponto alto, né? 2 correntinhas, mais um ponto alto, dou a laçada, introduzo a agulha por baixo deste ponto, um ponto em alto relevo. Pulo o ponto normal, ponto alto, venho para essa duplinha de ponto em alto relevo, mais 2 alto relevo. Pulo o primeiro ponto do leque, venho para o próximo ponto do leque, ponto em alto relevo. Venho dentro do leque, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Vai ficar 2 pontos altos dentro do leque, no primeiro ponto aqui, do lequezinho de baixo, ponto em alto relevo. Pulo este ponto e venho para o ponto em alto relevo da carreira de baixo e novamente eu faço a duplinha de alto relevo. Ponto alto em alto relevo. Pulo o primeiro ponto do leque, venho no segundo ponto do leque, um ponto em alto relevo. Introduzo a agulha por baixo, faço ponto em alto relevo. Entro dentro do leque, faço um ponto alto normal, 2 correntinhas, mais um ponto normal. Pego o primeiro pontinho aqui do leque, né? Introduzo a agulha, um ponto em alto relevo. Pulo este ponto do leque de baixo, venho na duplinha de ponto em alto relevo e faço novamente os 2 pontos em alto relevo. Então, ele vai ficando assim. Depois, conforme você vai fazendo, você vai ver o desenho que ele forma. Eu vou até o final e já retorno. Cheguei aqui no último lequinho, né? Então, aqui nós vamos pegar o primeiro pontinho, né, da carreira de baixo e vamos fechar no primeiro ponto em alto relevo. E vai ficando assim, desta forma aqui. Agora, nós vamos levantar essa laçada, volta, introduzindo a agulha por baixo do ponto alto. Esse ponto alto ele vai ficar para trás, tá? Esse ponto em alto relevo. Torce a agulha, fechou. Ficou um ponto em alto relevo. Volto para o outro ponto, faço outro ponto em alto relevo. Agora, aqui é diferente. Nós pegamos aqui embaixo, nós pegamos o primeiro pontinho de dentro do leque, né? Agora, nós vamos pegar aqui dentro desse daqui, ó.
dessa outra carreira, dessa segunda carreira que a gente fez o motivo. Então, nós vamos pegar este ponto, fazer um ponto alto comum, duas correntinhas, outro ponto alto comum, no primeiro ponto alto de dentro do leque, faço o ponto em alto relevo. Então, sempre eu vou pegando o primeiro ponto que tá dentro do leque, eu vou fazer alto relevo. Esse pontinho aqui, tá? Em todas as carreiras. Todas as carreiras nós vamos pegar sempre esse primeiro pontinho do lequinho, tá? Pula este ponto, venho pro ponto em alto relevo e faço tudo novamente. Da mesma forma que eu comecei, é a forma que eu vou continuar. Pulo o primeiro ponto, que esse primeiro ponto foi o ponto em alto relevo do lequinho de baixo. Agora eu vou pegar esse de dentro da segunda carreira. Primeiro pontinho de dentro do leque, faço um em alto relevo, volto dentro do leque, ponto alto comum. Duas correntinhas, volto dentro do leque, um ponto alto normal, introduzo a agulha no primeiro pontinho de dentro do leque, outro ponto em alto relevo. Pulo o ponto normal, volto para a duplinha de ponto em alto relevo e novamente vou completando ela com alto relevo. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto, alto relevo, dentro do leque, ponto normal, ponto alto normal, duas correntinhas, mais um ponto normal, primeiro ponto do lequinho, alto e relevo. Pulo, volto para a duplinha de ponto em alto relevo, novamente, ponto alto em alto relevo. Pulo o primeiro ponto do lequinho, venho nesse ponto de dentro, introduzo a agulha, por baixo, ponto em alto relevo. Um ponto alto normal, duas correntinhas, mais um pontinho normal, mais um ponto em alto relevo, pulo ponto normal, venho para a duplinha de ponto em alto relevo, faço novamente o ponto em alto relevo. E assim você vai fazer até o comprimento desejado. Cheguei aqui na 18ª carreira, que é o tamanho que eu precisava, que foi pedido, né, do vestidinho. Então, aí eu vou finalizar pegando aqui por baixo do ponto em alto relevo, puxando, e vou fazer uma, duas correntinhas, e vou fazer ponto baixo por toda a volta do vestidinho, por toda a volta da saia do vestido. Então, aqui, quando chegar no lequinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, olha. Fazer ponto baixo por toda a volta. Se você quiser, você pode fazer 2 voltas de ponto baixo, fica mais bonito ainda, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou fazer uma volta e aí eu retorno com vocês para ensinar a fazer a alcinha, tá? Terminei a parte de baixo da saia do vestidinho. Eu fiz 2 carreiras de ponto baixo, que eu acho que fica mais bonitinho. Quando chegar no leque, você fazendo 2 carreiras, quando chegar no leque, aqui nesse buraquinho aqui do leque, na segunda carreira você faz 2 pontinhos, porque nós fizemos na primeira carreira do ponto baixo 2 pontos dentro do leque. Quando chegar aqui na segunda carreira, no segundo ponto você faz
2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Para ficar esse biquinho aqui, ele fica mais charmosinho, né? Então, aqui tá o vestidinho, tá o vestidinho aqui. Por que eu coloquei esses marcadores aqui? Esses marcadores aqui foi onde nós começamos. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que centralizar onde nós começamos, que tem aquele ponto que ele fica um pouquinho mais grosso. Então, a gente tem que centralizar aqui. Aí você coloca um marcador aqui na ponta e outro marcador aqui nesta ponta. Tá centralizado. Depois, você vai abrir. Os 2 marcadores estão aqui. Da parte de trás e da parte da frente. Eles estão juntinhos. Agora, aqui, nós vamos ter que centralizar para fazer a alcinha. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem um leque, tem 2 leques, tem 3 leques. No 4º leque, eu coloco um marcador. E nesse 4º leque, de lá pra cá, eu coloco outro marcador. Porque aí ele vai abrir, a cava do vestido. Então, aí, olha, você centraliza bem ou mede, né, na criança. Você vê onde você quer colocar a alcinha. Ele vai ficar larguinho assim por enquanto, porque nós vamos ter que passar o lastec aqui em cima, né? Só que primeiro, antes de fazer isso daqui, antes de passar o lastec e pregar as rosinhas, nós vamos fazer a alcinha do vestido. Então, tá aqui, tá todo marcado. Então, nós vamos agora deixar ele aqui de lado um pouquinho. E nós vamos fazer a alcinha assim, desta forma aqui, com pontos baixos, pegando dentro da correntinha. Então, nós vamos fazer 40 correntinhas. Primeiro, nós vamos fazer aquele nozinho, puxando aqui para ficar firme. E vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, aqui nós temos 40 correntinhas. Então, agora eu vou fazer mais uma correntinha e vou pular a primeira, vem na segunda. Então, aqui nós vamos fazer pontos baixos em toda a carreira de correntinha. Então, você vai pegar correntinha por correntinha e fazer um ponto baixo. Quando chegar no final, que eu fizer os 40 pontos baixos na correntinha, eu retorno com vocês. Cheguei no 38, 39, 40. E esqueça o nozinho. O nozinho nós não mexemos. Então, agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar essa peça, vou pular essa primeira aqui, vou aqui na próxima, ó, eu vou entrar dentro da correntinha aqui, ó, eu introduzo a agulha dentro da correntinha. Essa agulha é ruim porque ela é boa, porque os pontos saem bem feitinhos, mas ela enrosca um pouco. Aí eu vou fazer um pontinho baixo. Introduzo a agulha dentro da correntinha, puxo,
faço um pontinho baixo, ele vai dando esse efeitozinho aqui. Introduzo a agulha, ponto baixo, introduzindo a agulha dentro da correntinha, ponto baixo, introduzindo a agulha, ponto baixo, até chegar no final, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, né? Vou fazer o último pontinho para dar os 40 pontos. E vou virar a peça. Viro a peça, faço uma correntinha para subir, venho no próximo ponto, da mesma forma, introduzo a agulha dentro da correntinha e vou fazendo os pontos baixos novamente. Até o último pontinho, a última correntinha. Essa é a terceira carreira. Nós vamos fazer 4 carreiras com 40 pontos. Último ponto. Agora, a última carreira de ponto baixo. Subo uma correntinha, viro a peça da mesma forma, venho no próximo e conto mais 40 pontos baixos. Essa é a última correntinha, a última carreirinha que nós vamos fazer aqui, tá? Terminei a segunda alcinha. Então, aí, eu vou pegar o cortador, se você não tiver o cortador, a tesourinha, a mesma coisa. E eu passo sempre esse fio por dentro dessa laçada aqui, para não desmanchar. Então, agora, você dá o acabamento aqui nesse fiozinho que ficou. E aí, nós vamos pregar a alcinha. Aqui se dá um nozinho. Pronto. Aqui não desmancha mais. Do outro lado, a mesma coisa. Passo por dentro aqui. Passo sempre por dentro da correntinha para ficar bem seguro, né? Até o finalzinho. Dá um nozinho, não dá muito nó, porque senão pode machucar o bebê. Incomoda, né? As coisinhas têm que ser bem delicadinhas. Então, aqui eu fiquei com 2 alcinhas de 40 pontos. Elas ficaram do mesmo tamanho. Então, agora, aqui, nós vamos pregar as alcinhas. Para pregar as alcinhas, nós vamos ter que prestar atenção nisso daqui. Ele foi feito para dentro e para fora, para dentro e para fora das correntinhas, né? Então, você vai escolher o como você quer que fique. Se fica para cá, esse motivo da alcinha, ou se fica para cá, só uma ponta assim, saliente, né? Eu acho mais bonitinho as duas assim. Do outro lado vai ser a mesma coisa, você só vai virar ela. Aí vai ficar igualzinho, tá? E você vai ter que virar de ponta cabeça para esse ladinho aqui ficar igualzinho esse daqui e esse ladinho ficar igualzinho esse daqui, tá? Então, agora, eu peguei uma linha de costura, linha normal de costura. Eu venho aqui nesse marcador, eu vou pregar antes do lastec. Por que que eu vou pregar antes do lastec? Eu vou pregar antes do lastec porque depois vai franzir, aí fica ruim para pregar. Então, agora, eu vou dar uma laçadinha aqui. E vou pregar
a alcinha. Aqui é fácil, acho que você não precisa me acompanhar, porque isso daqui qualquer pessoa sabe fazer, né? Então, vamos pregar as alcinhas. Opa. Aqui na outra parte, depois você vem pro lado da frente, centraliza bem aqui e vai ficar dessa forma aqui, tá? E aqui vai ficar a cava, o bracinho, onde você vai colocar o bracinho do bebê. Então, tá bem folgadinho, olha, bem gostosinho. Não tem perigo de incomodar, tá? Eu vou pregar as alcinhas e já retorno. Terminei de pregar as alcinhas. Olha, aí a gente mede aqui para ver se ficou o mesmo tanto a cava, tá? Aqui é a parte de trás, né? Eu deixei ela marcada, porque é onde nós vamos começar a passar o lastec. Então, agora ficou assim o vestidinho, né? Ele tá desta forma aqui. As alcinhas estão no mesmo tamanho, né? E agora, depois que passar o lastec, nós vamos colar as florzinhas, tá? Então, primeiro nós vamos passar o lastec. Pronto, agora nós vamos passar o lastec. Então, eu vou pegar aqui onde tá esse marcador, que é onde nós começamos o vestido, que é a parte de trás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui nesse pontinho baixo. Eu vou fazer um nozinho. Vou fazer 2 nozinhos para ficar mais firme. Pronto. E aí, eu vou virar, porque os pontinhos, eles têm que ficar do lado direito. E nós vamos fazer ponto baixo, em cima desses pontos baixos aqui, que foram feitos no início. Com o próprio lastec, ó. 1, 2. 2 correntinhas. Venho no próximo ponto. E vou passando o lastec, fazendo o crochê. Ele vai ficar esticadinho. Não aperta muito. Eu vou fazer isso daqui por toda a volta. Inclusive, onde ficaram as alcinhas. Pega essa pontinha que ela vai estar livre. Essa partezinha aqui do pontinho baixo, ela sempre vai estar livre. Mesmo tendo pregado as alcinhas. Dá uma esticadinha bem de leve no lastec. E vai passando por todo o vestidinho. A hora que eu terminar, retorno. Terminei de passar o lastec, agora eu vou cortar essa pontinha e vou fazer a mesma coisa que eu faço com a linha. Puxo aqui, aí eu dou um acabamentozinho no lastec, aqui faço uns 2 nozinhos, 3 nozinhos. Pronto. Passei o lastec, venho com o cortador ou tesoura. E o vestidinho, por enquanto, tirando também o marcador, que agora eu esqueci do marcador aqui, né? Aqui foi onde nós começamos e onde nós finalizamos. Então, é um vestidinho simples, mas que fica muito, muito bonitinho no corpo da criança. É um vestidinho de alça. Agora,
Nós vamos pegar os lacinhos. Esse lacinho, eu fiz assim, eu só dobrei e costurei a florzinha. Florzinha que a gente já compra pronta, tá? Então, agora nós vamos colocar aqui as rosinhas. Vou passar por todo o laço. E vou pregar bem aqui, ó. Lá onde estava o marcador é a parte de trás. Se você quiser colocar uma florzinha de cor diferente também, mas essa minha freguesa pediu rosa com rosa, então a gente vai fazer o rosa com rosa, porque o freguês sempre tem razão. Sempre vai ter, né? Se você quiser dar pontinhos também, nas florzinhas também, fica a seu gosto. Tá pronto o nosso vestido. Espero que vocês tenham gostado da aula. É um vestidinho simples, mas pro verão é uma excelente opção. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Desculpa alguma falha. E agradeço a todos. Espero que vocês se inscrevam também, né? A gente pede para as pessoas se inscreverem, porque isso ajuda muito o canal. E dá um positivo aí pra gente. No próximo vídeo eu vou ensinar um sapatinho. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus.